continuação do Evangelho de São João, onde ela fala do dinamismo do amor, da fé, o amor que gera vida, e gera vida em abundância. Então, antes, propriamente, de entrar na primeira carta, eu vou ler uns textos, o Luiz vai ajudando. Quem quiser ler também, vai estar em aberto, entendeu? Para todo mundo estar partilhando. O dinamismo da fé é o amor ágape, que gera vida. Vamos fazer todos nós juntos a oração do nosso retiro. Está na primeira página. Oração do retiro. Senhor, ensina-nos a encontrar na busca do amor incondicional, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a superar os obstáculos e não ficar abalado com as presentes tribulações, mantendo a perseverança e firmeza na fé, a semear o bem sem olhar a quem, e ser terra fértil, produzindo frutos do amor divino, a buscar a libertação e a cura física, psíquica e espiritual na fonte de água viva do Senhor Jesus. Senhor, Tu é nossa luz, Tu é nossa salvação. Ensina-nos a superar nossas limitações e faça-nos, por vossa inspiração, a pensar e agir de forma correta, realizando os nossos projetos com discernimento, alegria e dedicação, sempre lembrando, inspirado na divina providência do Senhor. Assim, a vossa presença marcará cada vez mais as nossas vidas, e inspirado pelo Espírito Santo, trabalharemos na construção do reino de Deus. E por último, fortalecei-nos, Senhor, na luta constante do bem contra o mal. Que o Senhor seja o nosso guia, hoje e por toda a vida. Amém? Amém. Vamos saudar o Senhor Jesus nesse primeiro encontro. Salve para Jesus. Não, só abaixar um pouquinho. Diz aqui agora. Aqui. Leitura da primeira carta de São João. O dinamismo da fé é o amor. O autor da primeira carta de São João é o mesmo do quarto evangelho, ou talvez um discípulo dele. Escrita provavelmente no fim do século I, era dirigida às comunidades cristãs da Ásia Menor, que passavam por sérias crises, provocadas por um grupo de dissidentes carismáticos. Estes propunham uma doutrina gnóstica que afirmava que o homem se salva graças a um conhecimento religioso, especial e pessoal. Eles negavam que Jesus era o Messias e se gloriavam de conhecer a Deus, de amá-lo e de estar em íntima união com Ele. Afirmavam-se iluminados, livres do pecado e da baixeza do mundo. Não davam importância ao amor ao próximo e talvez até odiassem e hostilizassem a comunidade. O grupo fora rejeitado, mas algumas comunidades ficaram inseguras e confusas. A carta mostra que é vazio e sem valor qualquer espiritualismo que não se traduz em comportamento prático. Não é possível amar a Deus sem amar ao próximo e sem formar comunidade.
Se Deus é Pai, os homens são filhos e famílias de Deus. E, consequentemente, todos devem amar-se como irmãos. Deus manifestou o seu amor por meio de Jesus, que tornou possível o amor entre os homens. Daí o perigo de se negar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que viveu e deu sua vida pelos homens. Por outro lado, somente pela fidelidade ao exemplo e mandamento de Jesus é que os homens têm vida plenamente humana. A fonte é a Bíblia Pastoral. O centro da carta é o amor, que traduz a fé em vida concreta. Amar ao próximo significa conhecer a Deus, viver na luz, estar unido a Deus e aos irmãos, não pertencer ao mundo e cumprir os mandamentos. Portanto, amar a Deus é praticar a justiça, é ser filho de Deus, obter o perdão dos pecados e libertar-se do medo. A próxima leitura será feita pelo nosso irmão Fábio. É o Espírito Santo no mistério e na vida da igreja. Só um instante. Primeiro vamos ouvir um trecho, depois vai para a leitura. O Espírito Santo no mistério e na vida da igreja. O mistério da igreja surge na história pela missão do Filho de Deus e do Espírito Santo. Enviado pelo Pai, o Verbo divino assume a natureza humana para instaurar o reino de Deus na terra e instituir a igreja a seu serviço, como germe e princípio desse reino. Enviado pelo Pai e pelo Filho, o Espírito Santo vivifica a igreja e faz crescer como corpo místico de Cristo. Estando para consumar a obra que o Pai lhe confiara, Jesus promete o envio do Espírito Santo, que continua e aprofunda a própria missão de Cristo. Ele não fará por si mesmo, mas ensinará e recordará aos discípulos tudo o que Jesus lhes disse.
Ele glorificará Jesus, porque receberá o que é de Jesus e o comunicará. Em Pentecostes, pela força do Espírito Santo, os apóstolos se tornaram testemunhas da ressurreição, e a Igreja Comunhão inicia a sua missão, espalhando-se pelo mundo com dons e carismas diferentes. Jesus continua sua missão evangelizadora pela ação do Espírito Santo, o agente principal da evangelização através de sua igreja. O Espírito Santo protagoniza de toda a missão eclesial, leva a igreja a evangelizar com renovado ardor missionário. O Espírito Santo é o intercessor que nos introduz na vida da Trindade, para a realização do projeto de Deus, na adoção filial, na glorificação dos filhos de Deus e da própria criação. Faz de cada cristão uma testemunha, gera o dinamismo interior dos apóstolos, tornando-os os primeiros evangelizadores na expansão missionária da igreja. Realiza a unidade entre os que creem, para que sejam um só coração e uma só alma, e para permanecerem unidos na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Não são os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino de Deus, mas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. O Espírito ensina, santifica e conduz o povo de Deus através da pregação e acolhida da palavra, da celebração dos sacramentos e da orientação dos pastores. Orientações pastorais será lida pelo nosso irmão Israel. Nenhum grupo na igreja deve subestimar outros grupos diferentes, julgando-se ser o único autenticamente cristão. Os grupos religiosos devem se alimentarem do espírito de comunhão eclesial, buscando o crescimento na fé e perseverança de seus participantes, levando-os a um efetivo compromisso na evangelização, engajando-se na comunidade, paróquia e diocese. A palavra de Deus é a própria presença do Deus que fala. Escutai as Escrituras, elas dão testemunho de mim. Cristo, Evangelho vivo do Pai, não só é o centro da Bíblia, mas também seu intérprete. A Igreja venera as divinas Escrituras como o próprio Cristo, corpo do Senhor, e não apenas transmite a palavra de Deus, mas também interpreta. A Bíblia manifesta o plano salvífico de Deus de modo unitário. Por isso, não se podem utilizar textos ou palavras sem referência ao contexto e ao conjunto da Bíblia. Para não prejudicar uma reta leitura da Bíblia, é preciso estar atentos para não cair, entre outros, nos seguintes perigos. O fundamentalismo, que é fixar-se apenas no que as palavras dizem materialmente, sem respeitar o contexto nem a contribuição das ciências bíblicas. O intimismo, que é interpretar a Bíblia de modo subjetivo e até mágico, fazendo o texto dizer
o que não era a intenção dos atores sagrados. Sobre isso, sigam-se as orientações do magistério, especialmente o recente documento da Pontifícia Comissão Bíblica sobre a interpretação bíblica da Igreja. É urgente a formação doutrinal de todos os fiéis, seja para o natural dinamismo da fé, seja para iluminar com critérios evangélicos graves e complexos problemas do mundo contemporâneo. Desse especial importância a formação bíblica que ofereça sólidos princípios de interpretação. Estimule-se a prática da leitura orante da Bíblia, fazendo dela fonte e inspiração de nosso encontro com Deus e com os irmãos. A próxima leitura, Dimensões da Vivência da Fé, vai ser lida pelo nosso irmão Marinho. Dimensões da vivência da fé. Pela vivência do mistério de Cristo na vida cotidiana, o povo de Deus aprofunda constantemente o sentido da fé. CNBB, a própria dinâmica da fé comporta tanto a dimensão pessoal e subjetiva, como a comunitária. A fé nasce do anúncio e cada comunidade eclesial consolida-se e vive da resposta pessoal de cada fiel a esse anúncio. A experiência religiosa cristã não se realiza em mera experiência subjetiva, mas no encontro com a palavra de Deus, que é caminho para a vida plena na ressurreição. É fundamental para a realização da vida cristã e da ação pastoral o sentido comunitário da fé. A formação de pessoas e de comunidades vivas e maduras na fé é resposta aos desafios da nova evangelização e da ação missionária. A missão nasce da fé em Jesus Cristo e fortifica quando partilhada. A espiritualidade cristã íntegra e social e o espiritual, o humano e o religioso, não está, porém, isento das ambiguidades e mesmo distorções que podem caracterizar as reações do psiquismo humano, seja individual, seja grupal. Por isso, evite-se alimentar um clima de exaltação da emoção e do sentimento, que enfatiza apenas a dimensão subjetiva da experiência da fé. Para expandir o projeto de Deus, o cristão deve comprometer-se com a criação de uma sociedade justa e solidária, eliminando o pecado como gerador de divisões com Deus e os irmãos.
a dimensão social da fé, à luz da doutrina social da Igreja, requer a luta para debelar as estruturas de pecado pessoal, comunitária, social e estrutural, e assim estabelecer o reino de Cristo e de Deus. Recomenda-se, pois, que membros dos grupos de oração sejam animados a assumir projetos de promoção humana e social, especialmente dos pobres e marginalizados. A evangélica opção preferencial pelos pobres é um dom espiritual, um dom do Espírito Santo. A Igreja, que é também concedido como carisma especial a alguns grupos de cristãos leigos, a certas famílias religiosas e a muitos fiéis, segundo a recomendação do apóstolo. Aspirai aos carismas melhores. A vivência da opção pelos pobres deve ser desejada e implorada por todos como carisma precioso a ser vivido em nossos dias como sinal da presença do Reino. A falta de coerência entre a fé que se professa e a vida cotidiana é uma das várias causas que geram pobreza em nosso país. Os cristãos nem sempre souberam encontrar na fé a força necessária para penetrar os critérios e as decisões dos setores responsáveis pela organização social, econômica e política de nosso povo. A próxima leitura vai ser lida pelo nosso irmão Fábio. Digo, César. Primeira carta de São João, dinamismo da fé e o amor. A igreja é a comunidade daqueles que seguem a mesma fé. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos, diz São Paulo. Essa comunidade caracteriza-se externamente pelo dinamismo e a criatividade do amor ao próximo. Isso é o que chamamos de caridade. São João dedica grande parte de sua primeira carta ao conhecimento de Deus através da fé e da caridade pelo nosso devotamento aos irmãos. Essa comunidade nasceu do sangue de Cristo, derramado na cruz. Foi lá que se deu propriamente o surgimento da igreja e a consagração de nosso amor a Ele, do corpo físico do Senhor, pendente em enxergue do madeiro, fortalece nosso amor à igreja. Uma segunda lição sobre a igreja de Cristo é a perspectiva de assembleia, convocada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os discípulos, aproximadamente 120 pessoas, ficaram reunidos durante uma semana inteira no aguardo da vinda do prometido. Os Atos dos Apóstolos narram que o Espírito Santo desceu sobre cada um deles, como chama de fogo. Invadiu-os o dom divino, que ilumina com a verdade, pacifica com a fidelidade e aquece com o próprio amor pessoal do Pai e do Filho. Também nós fomos convocados do Pentecostes do nosso batismo e da crisma a espalhar a boa notícia do Cristo, convidando ao seu seguimento todos que pudermos atingir pelo testemunho.
Dinamismo da fé e o amor. Dinamismo da fé é o amor. A comunhão que gera a vida, aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam. Falamos a palavra que é a vida, porque a vida se manifestou. Nós a vimos, dela damos testemunhos e lhes anunciamos a vida eterna. Ela estava voltada para o Pai e se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nós agora o anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas escrevo para vocês, a fim de que nossa alegria esteja completa. O amor e a fé. O amor e a fé são como o sal. A fé que vence o mundo e o amor aproxima o mundo de seu Criador, e juntos fazemos nascer o sol, que dissipa o egoísmo, o orgulho e as dores da alma. O sol é a sabedoria que preenche o vazio de nossas almas. O saber conforta e fortalece a fonte da consciência em união com o amor. A fé sustenta os passos, abre a janela da alma para a prática da sua justiça, que nos fortalece e alimenta. O amor ao próximo nos aproxima do Pai, que por amor nos envia a luz, e a luz se fez homem e viveu entre nós. E o seu maior mandamento é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Assim viveu e vive o Cristo Filho de Deus, vivo entre nós. O próximo texto, ele fala do amor de Deus, que é o amor mais puro, e vai ser lido pelo nosso irmão Fábio. O amor de Deus é o mais puro e sincero. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. O amor de Deus para conosco é o mais puro, sincero, e não há nenhum outro que se compare em grandeza. Este amor não pode ser comparado com sentimentos humanos. Jamais devemos duvidar do amor de Deus, pois Ele é fiel e justo. Devemos honrar ao Senhor e louvá-lo todos os dias por sua fidelidade, bondade e misericórdia. Devemos nos alegrar e agradecer a Deus, porque Ele nos resgatou e nos deu vida nova vida. Em Romanos, diz que Deus deu a Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores, ou seja, enquanto estávamos longe de Deus, separados de sua presença, enquanto ainda éramos inimigos do Senhor. Ele nos amou e ofereceu Jesus Cristo por perdão de nossos pecados. Não há amor maior que este? Nossa vida aqui é passageira. Nossos dias são poucos. Porém, a eternidade ao lado do Senhor, essa não se compara a nada por aqui, e é exatamente por este motivo que devemos estar sempre confiantes e gratos ao Senhor, não importando as circunstâncias, porque temos o amor do Senhor e o seu precioso cuidado e a promessa de vida eterna com Ele. Além disso, é desejo do Senhor fazer-nos prósperos nessa terra. Então não murmure, não reclame, clame, faça como o apóstolo Paulo, seja grato em todas as circunstâncias,
pois Deus é amor e fará mudar toda e qualquer situação controvérsia. Basta crer e não esmorecer. O Senhor ama a todos indistintivamente, e não há nada que uma pessoa possa fazer para ser mais ou menos amada por Ele. Para o Senhor Jesus, deixar de amar seria negar a si mesmo, pois Ele é amor. O amor que o Senhor tem por nós não é somente de palavras, mas é o seu amor provado. Ele, sendo Deus, se fez homem e, como homem, foi humilde até a morte. Como homem, esvaziou-se a si mesmo e não teve por vanglória ser igual a Deus. Humilde e obediente, deu cabo à sua missão, oferecendo-se na cruz como pagamento pelos nossos pecados, para que eu e você fôssemos poupados da morte. Jesus Cristo deu a sua vida pela nossa vida. Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o nosso remidor, o Redentor da humanidade prometido desde o princípio, veio somente para os judeus e nem somente para os crentes, mas para toda a humanidade. Mas somente tem direito a esta salvação aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, que significa, esta pessoa que o recebe crê que Ele é o Cristo, o Eterno, o Filho de Deus vivo, o Deus de Israel, e crê no poder redentor de seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. E agora, como servo do Senhor Jesus Cristo, se submete ao novo nascimento, não da vontade da carne, mas do Espírito, e passa a viver como salvo em Cristo Jesus. Como está escrito: bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, fica claro que essas palavras, e por todos os ensinamentos do Senhor Jesus, que Ele requer uma conduta santa de todos o quão hão de herdar a vida eterna. Por isso, não é de se espantar quando nos adverte em sua palavra: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não importa a situação em que você se encontra, se o Senhor está te chamando, vem, e Ele cuidará de tudo mais. A mensagem de Jesus Cristo é de uma atualidade fantástica. Toda pessoa pode ter um encontro com Jesus e ver a sua vida mudar completamente.
basta contemplar o coração do Filho de Deus. A fé é a luz que ilumina os passos dos homens e das mulheres de todos os tempos. Hoje, a igreja, comunidade dos que acreditam em Jesus Cristo, é desafiada a fazer a luz de Cristo brilhar. Não se acende uma luz por debaixo da mesa, mas no candelabro para iluminar toda a casa. Esta é a missão da igreja, neste tempo tão desafiador. A história da igreja nos relata tantos irmãos e irmãs que foram felizes no seu testemunho. Alguns deles celebramos neste mês de junho: São Justino, São Bonifácio, Beato José de Anchieta, São Barnabé, Santo Antônio, São Luís Gonzaga, São João Batista, São Pedro. Para nós, hoje é fácil confundirmos fé em Jesus com a crença nos dogmas e títulos cristológicos. Chamamos de Filho de Deus e dizemos que acreditamos. Dizemos que ressuscitou e acreditamos. Mas ter fé em alguém é coisa diferente, não é? Não é uma questão simplesmente religiosa ou dogmática. Não coincide com a crença em títulos religiosos. Somos pescadores a serviço do reino de Deus. Entrando em intimidade com Jesus, começamos a sentir-nos à porta de um mundo íntimo maior, o mundo da sua familiaridade com Deus e da sua proximidade com toda a realidade, com todas as pessoas que encontrava e as situações que vivia. A próxima leitura, a gente já está chegando no final, vai ser lida pelo nosso irmão Elias. Antes a gente vai ouvir uma mensagem e ele vai fazer a leitura para a gente poder estar finalizando. Senhor, ensina-nos a orar. Quando pedimos a Jesus, ensina-nos a orar, estamos a pedir para entrar não só em intimidade com Ele, mas na intimidade dEle. Descobrir o seu mundo de diálogo com Deus, com a realidade, com os acontecimentos, com as pessoas, com a criação. Não procuramos um método de oração, nem uma maneira de rezar, mas um jeito de viver, o seu jeito, que a sabedoria do reino. Se acreditamos que o reino de Deus é como um dinamismo do amor de Deus a acontecer na nossa história, a revelar-se e realizar-se na vida de Jesus, percebemos que a oração é a sabedoria deste reino, o gosto pessoal, o sabor. É pelo Espírito Santo que estamos cada vez mais capazes do reino de Deus, que nos mergulha num só movimento, na intimidade com Deus como água, na descoberta dos outros como irmãos e na interpretação da realidade como história em salvação. É pela confiança que trilhamos os caminhos da nova aliança, o ritualismo, a recitação, a repetição desencantada de fórmulas, já o sabemos, não conduzem à alegria de Deus nem à procura do reino. Sim, essas maneiras de entender a oração estão muito marcadas por um tipo próprio de gnosticismo, não pelo filosófico, mas piedoso e moral.
É claro que ser discípulo de Jesus não é fácil. Exige uma mudança radical de vida. A mais radical atitude de fé nele é segui-lo, tornar-se seu discípulo. Mais do que acreditar no que ele diz e se diz dele, acreditá-lo com a própria vida e com o próprio seguimento. Percebemos que a intimidade com Deus e proximidade da realidade são um movimento só, que a filiação divina se exprime e realiza na fraternidade humana. Chegamos talvez à frase mais forte de todo o Novo Testamento: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus. Aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. O amor é entendido como vivência do amor fraterno, construção da comunhão, ou em linguagem evangélica, o reino de Deus. Vivemos num mundo em que as pessoas agem na expectativa da reciprocidade, esperando que sua ação traga sempre um ganho pessoal. Viver uma relação interesseira vai de encontro com o amor de Deus. Ele nos ama incondicionalmente, mesmo com nossos pecados. A misericórdia de Deus é um mar, e nossos pecados é uma gota deste mar. Porém, é bom sempre lembrar que uma gota a mais no copo cheio de água, ela vai derramar e evaporar. Sempre devemos nos afastar do pecado e sempre buscar a reconciliação com Deus no sacramento da confissão. Nos tempos atuais, as pessoas estão dando muito valor às coisas materiais. Tempos tristes onde as amizades interesseiras têm prazo de validade. Tempo onde falta atitude de misericórdia. E as pessoas, às vezes, são descartadas e o valor humano desaparece. Para muitos, é mais fácil descartar uma pessoa do que desfazer de um objeto de estimação. Vivemos numa sociedade consumista e o consumo coisifica a pessoa. Quanto mais se tem, mais se deseja. E quanto mais se tem, o desejo consumista fica aflorado nos bens materiais. Triste realidade do mundo atual. Falta um sonho de vida e sobram angústias pelas ausências desse sonho. Devemos viver uma vida alicerçada na palavra de Deus, uma vida de amor puro, amor de confiança. Deus é amor, por isso o amor de Deus pelos seus filhos é um ato contínuo de misericórdia, pois somos muito preciosos para Ele. Deus conta sempre conosco para anunciar o reino de amor, amor incondicional, amor generoso, amor sem limite, amor puro, amor livre. A palavra de Deus nos traz: porque é precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. O poder do amor de Deus por seus filhos não tem limites. Somos muito preciosos por isso. Ele cuida de cada um dos seus filhos, que possamos viver de forma respeitosa, de forma caridosa, com quem mais precisa. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher plena de amor e cheia de graça, nos deixou de herança uma oração. É este poema da paz. O amor é a coisa mais bela de todas as coisas, porque o amor é uma ação. O amor é cuidado, e Deus nos ama. E seu amor nos dá a paz cotidiana. A tranquilidade é um dom de Deus. Não significa que não teremos problemas. Entretanto, teríamos a calma, a tranquilidade e a esperança necessária para a solução de forma harmoniosa dos nossos problemas. E nós vamos agora, meus irmãos, experimentar esse amor do Senhor. Ele está nos dizendo aqui nesse momento o que? O título desse texto: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos fazer uma pequena experiência nesse momento. Vamos ficar de pé? Olha para a pessoa que está do seu lado nesse momento. Nós estamos aqui reunidos em família, nós somos um só, porque o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. E se estamos aqui reunidos na presença do Senhor Jesus, olha para o seu irmão, si mesmo, olha para o olho dele. O que você está vendo aí? O que você olha?
Você vê o que? Sonhos. Você vê, no caso, esperança. Vê alegria. Alegria da certeza de quê? Que nós somos imagem e semelhança do Senhor. E por estarmos aqui juntos é um privilégio. A alegria de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor Jesus. E como Jesus nos pede, e como esse texto nos invoca nesse momento a orarmos, vamos pedir para Ele. Repetem comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Toque meu coração, Senhor. Toque meu coração, Senhor. Quebra esse coração de pedra, Senhor Jesus. Quebra, Senhor, esse coração de pedra. Me dá capacidade, Santo Deus, de abrir o meu coração para que a Tua vontade se realize na minha vida, neste dia que o Senhor preparou para nós. Abra, Senhor Jesus, o meu coração. Retire, Senhor, tudo aquilo que impeça que eu possa ter uma experiência íntima, Senhor, do Seu amor, que preenche todo o meu vazio, que retira toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, tudo aquilo que me impede, Senhor, de estar próximo de Ti. Me ensina, Senhor Jesus, a orar, Santo Deus. Enviai Seu Santo Espírito, Senhor. Porque eu não sei orar. Porque eu não sei o que pedir. Porque eu não sei o que é melhor para mim, Senhor Jesus. Abre meu coração, Santo Deus. Me dê um coração dócil, Senhor Jesus. A ação do Seu Santo Espírito. Ensina-me, Senhor Jesus, a fazer a Tua vontade, a segui-lo, Senhor. Vós que sois o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre, Senhor. E dando continuidade, né, o próximo texto agora fala do bom pastor. E vou chamar aqui à frente o padre João Maria. Ele que é o exemplo nosso de bom pastor. Ele que está sempre conosco no texto, sempre nos ajudando, sempre nos acolhendo, né? Então a gente vai fechar a nossa apostila após a palavra do nosso pastor, que é o nosso padre João Maria. Nós vamos fazer um estudo dirigido e depois vai ter um momento de apresentação e almoço, né? Espero que todos estejam gostando e que o Espírito Santo possa estar sempre no meio de nós, sempre nos iluminando, né? A palavra do Senhor, Padre. Amém? Sentados para poder entender um pouco melhor esse texto tão rico. Eu fiquei realmente agradecido profundamente de poder participar ouvindo e escutando este texto que acabamos de ver. Sem dúvida eu vou ler muitas e muitas vezes este texto, pedaço por pedaço, para entender a maravilha da nossa vida, sua e minha. Deus tem um amor tão imenso com cada um de nós, seja quem for, com todas as pessoas aqui neste lugar onde nós estamos, todas as pessoas de Belo Horizonte, seja quem for. Pode ser pessoas muito afastadas de Deus, mas Deus os ama com imenso amor. Então, nesse trecho do Evangelho da primeira carta de São João, é uma tentativa de poder começar a explicar a grandeza de Deus com cada um de nós, a grandeza da pessoa de Jesus. Foi alguém que escreveu essa primeira carta. Essa primeira carta de São João foi uma tentativa para expressar a maravilha de Deus, mas também a maravilha da vida de cada um de nós. Lendo, relendo, meditando, contemplando, pouco a pouco,
a gente vai penetrar da maneira mais profunda possível na simplicidade de Deus que me ama, que ama a cada um de vocês, que ama a todos aqueles que eu encontro, já encontrei na minha vida e vou encontrar ainda. Então, nesta carta de São João tentou, muito entusiasmado pela pessoa de Jesus Cristo, de expressar o que ele sentia. Então, chegou a ser a primeira carta de São João. Deus é amor. Esse Deus nos ama com tanto carinho que Ele deu o seu próprio Filho Jesus. Jesus apareceu na história da humanidade. Deus sempre amava. Foram milhares de anos antes que esta carta foi escrita. Deus sempre amava. Mas a pessoa que conheceu a pessoa de Jesus, ele realmente encontrou alguém que ele começou a se chamando Filho de Deus. E contemplando a vida dele, tentando de penetrar no caminhar, na falar, no sentir deste Jesus, ele ficou profundamente entusiasmado e escreveu, na medida do possível, esta carta de São João. São mais cartas, o Evangelho, todas são tentativas para explicar a maravilha de Deus, mas também explicar a maravilha do chamado de Deus para cada um de nós, e não somente nós, mas também todas as pessoas que vivem ao nosso redor, todas as pessoas que vivem neste momento da história humana. Deus ama. Cada pessoa é chamada para amar. Nesta carta, me faz refletir sobre esse imenso amor de Jesus conosco, comigo, com milhares e milhões de pessoas que vivem neste momento da história da humanidade. Deus é amor. Deus é amor. Agora cabe a nós, na medida que nós vamos ficar entusiasmados, para que sejamos testemunhas desse amor que se apresentou na pessoa de Jesus. Me faz acreditar que vale a pena de dedicar a minha vida para conhecer este Jesus. E nunca nós vamos ter bastante tempo, nunca nós vamos ter a oportunidade de conhecer totalmente este Jesus. Como é possível que este Jesus, quando ele olha aqui para a cruz, crucificado, rejeitado pela humanidade. Então, neste Jesus crucificado, se apresenta o Deus com seu imenso amor. Deus queria na pessoa de Jesus até morrer, até passar por uma pessoa totalmente rejeitada por este mundo. Mas assim foi o amor imenso de Deus. E São João, ele tenta de descrever numa carta quem foi afinal este Jesus. E quem somos nós convidados para poder participar, para entrar em comunhão com Ele. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, muitas vezes pessoas não entendem a Eucaristia, acham que a Eucaristia é somente para celebrar como se fosse um aniversário ou não sei o que mais, mas a Eucaristia tem por finalidade para que a gente conheça este Jesus. Eucaristia significa ação de graças. Jesus foi muito grato ao Pai pelo fato que Ele podia explicar para nós seu imenso amor.
morrendo na cruz, rejeitada pela humanidade, mas Jesus amava até todos aqueles que o crucificaram, que eram os maiores inimigos dele. Meu Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que eles estão fazendo. E nós estamos conscientes o que significa neste momento que estamos reunidos aqui nesta capela, nesta igreja. Nós estamos sendo escolhidos para conhecer este Jesus. E a primeira carta de São João é uma tentativa de explicar para a pessoa da época em que ele foi escrita, também é escrito bem para todos nós, para que a gente penetre cada vez mais na pessoa de Jesus. Esse é o significativo de toda a Bíblia, a palavra de Deus. A gente deveria, sem dúvida, nos dedicar muito mais a ler a palavra, principalmente o Evangelho, principalmente as Escrituras do Novo Testamento, para que a gente realmente conheça este Jesus pouco a pouco, e também pouco a pouco que a gente vai ficar muito entusiasmado, pois eu conheço agora, eu descobri Jesus na minha vida. Ele chama neste momento a cada um de vocês para que vocês sejam realmente missionários, missionárias do Senhor Jesus. O nosso mundo tem uma necessidade urgente para se converter, para conhecer esse tamanho misericordioso de Jesus. Jesus, o próprio Deus, por assim dizer, ama a cada pessoa humana com imenso amor, de tal maneira que Ele nos mandou seu próprio Filho Jesus. Este Jesus, na primeira carta de São João, faz um apelo a cada um de vocês, cada um de nós, para que sejamos cada vez mais testemunhas do Senhor Jesus, do seu imenso amor, testemunhas a respeito da maravilha da sua, minha, nossa vida. Vale a pena para conhecer este Jesus e segui-lo na nossa caminhada, para que vivamos cada vez mais em profunda comunhão com este Senhor Jesus. Comungar não é apenas somente receber a hóstia, mas comungar é um gesto deste Deus que se fez um pedaço de pão, parece. Ele nos escolheu para que está sendo convidado para viver em profunda comunhão com Ele. Deus dê para vocês esta grande graça. Nesse momento que nós estamos aqui, ouvindo este texto, eu li, não sei quem escreveu, mas quem apresentou esta carta, esta escrita, eu diria meus parabéns. Muito obrigado por esta carta, que é uma tentativa de penetrar na maravilha do Senhor Jesus. Jesus foi enviado, fortalecido pela força do Espírito Santo. Ele prometeu também para cada um de nós recebermos o Espírito Santo, para que nós sejamos bem unidos com Jesus, cada vez mais testemunhos desse imenso amor de Deus, com todas as pessoas que eu encontro na minha vida. Na medida que eu me humilho, na medida que eu me entrego a serviço dos meus irmãos, eu vou encontrar Deus na minha vida. Meus queridos, eu desejo para todos vocês esta grande graça. Eu agradeço a vocês que elaboraram, organizaram este encontro aqui, para que nossa vida seja realmente uma vida de muito amor, de muita gratidão, de muito espírito missionário. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Só um instante, eu trouxe a imagem aqui do Jesus, A imagem do Sagrado Coração de Jesus, não é? É uma tentativa dos homens para dizer algo da grandeza, da maravilha da pessoa de Jesus. É simplesmente uma tentativa, uma imagem. Apresente Jesus de braços abertos e um coração de onde saem todos esses raios de amor pela toda a humanidade. É uma tentativa. Assim nós encontramos na igreja, talvez nossa igreja e talvez outras igrejas também, tentativas para dizer, afinal, quem era este Jesus? Mas mais importante é, e nunca esquecer, por que Jesus se apresenta desta maneira. Porque a humanidade, vamos dizer, fez tantas imagens, tantas cruzes e não sei o que mais, as celebrações da Eucaristia, porque o que está atrás disso, atrás de tudo isso está, Deus quer que a gente conheça a Ele, que a gente convive cada vez mais em comunhão com Ele e com nossos irmãos na fé. Ó Deus, amor, abençoai esta imagem do Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus também abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa imagem, né, significando o bom pastor, que eu gosto de mexer com gesso, eu pintei ela ontem e trouxe para o senhor de presente. Uma recordação do nosso retiro, eu trouxe para o senhor. Vamos aplaudir o padre. Nosso padre. E fique pensando hoje, quando estava andando por aqui, vamos dizer aqui, realmente um lugar que nos convida a gente para entrar cada vez mais em comunhão com este Senhor Jesus. Mas não para ficar aqui, para descer e para conviver com o nosso querido povo, com nossos queridos familiares. Com a entrega dessa imagem, a gente estamos fazendo uma homenagem ao nosso companheiro de terço, a pessoa que sempre está disponível, nos auxiliando na nossa caminhada e na nossa fé, o Padre João. Então nós fizemos aqui uma dedicatória para ele. Querido Padre João, a tua presença em nosso grupo é sinal de que Deus está conosco, através de sua mensagem de amor, ensinando-nos o real sentido da fé cristã. Sim, querido Padre, como o Senhor sempre diz, Deus é amor, e só amor é eterno como o Criador. A tua presença nos honra e estimula a nossa fé. Obrigado, pastor, por dedicar-nos a vossa atenção. Que Deus lhe dê força e saúde para que possamos seguir no caminho de Cristo. São os agradecimentos dos amigos do grupo do Terço dos Homens, 26 de agosto de 2012. Conhecer cada vez melhor este Senhor Jesus. Vocês, homens e mulheres presentes aqui, vocês estão me ajudando muito. Aliás, é nosso papel, nossa vocação de ajudar cada pessoa, seja quem for, para que ele conheça Jesus. Dá para entender como é importante de amar. Mas também amar aqueles que são, talvez, que não gostam de mim, talvez pessoas que nos rejeitam, mas eles vão precisar cada vez mais do nosso amor. Por maior que seja uma pessoa que me detesta, não que me quer de mim, mas eu amo aquela pessoa. Assim foi Jesus, amando
até os seus inimigos, amando até aqueles que o crucificaram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado. Com relação ao estudo dirigido nosso, vai ficar de dever de casa, porém, aproveitando, né, nós estamos falando muito do Senhor Jesus. Então tem caneta e tem papéis aqui. Aqui dentro mesmo, que a gente tem, são quantas horas? 11 horas. Meio-dia tem um almoço. Então a gente vai ter meia hora para a gente escrever como foi o nosso encontro com o Senhor Jesus. Como é que aconteceu? E se alguém quiser compartilhar, a pessoa vai estar aberta a compartilhar. E as perguntas que ficaram na apostilinhas, vocês vão responder em casa, vai rever os textos com calma. Então, como foi o encontro com o Senhor Jesus? Tá certo? Como foi o seu primeiro encontro com o Senhor Jesus? Como está a sua vida? Sua vida mudou? Se continua a mesma coisa? Se você está à procura de encontrá-lo, né? Se não encontrou ainda, é um bom momento agora para a gente poder estar encontrando. Nós estamos dentro da casa dele, né? E o próprio Jesus falou assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei presente. Com certeza está aqui no meio de nós. Amém. E ele é a nossa inspiração, né? Através do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. A gente vai permanecer aqui dentro da igreja, dentro da capelinha. Aliás, tem meia hora. Daqui são quantas horas, Marinho? 11 horas. Obrigado. Aqui. Passa na frente não, Lídio. Então quer dizer que... Passa na frente não, Lídio. Ô, Lídio. Desculpa. A Luma. Seguiu, né, essa tarefa aí de Deus, que Deus colocou para muitos de nós. Tem prancheta aqui, ó. À frente da câmera. As pranchetas estão ali, ó. Vamos lá. É uma leitura do profeta Jeremias. Jeremias. Jeremias 1. Quem está com a Bíblia aí? É o Jeremias 1, oráculos contra Judá e Jerusalém. Isso tem muito a ver comigo, depois eu vou contar por quê. No tempo do rei Josias, vocação de Jeremias, recebi a palavra Javé que me dizia: antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conhecia. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer você profeta das nações. Mas eu respondi: ah, Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou jovem. Javé, porém, me disse: não diga, sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu mandar, e anunciará aquilo que eu lhes ordenar. Porque não tenha medo deles, pois eu estou com vocês para protegê-lo. Oráculo de Javé. Então Javé estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, estou colocando minhas palavras em sua boca. Hoje eu esclareço a você sobre as nações e reinos, para arrancar e arrasar, para demolir, destruir, para construir e plantar, principalmente construir
precisamos ser construtores, né? Construtores do reino de Deus. E quando eu falo que eu gosto muito do texto do profeta Jeremias, vou tentar ser breve, Fabiano. Antes, eu sou de 62, eu estava no terrepio, eu estava no ventre da minha mãe e o médico receitou o remédio da talidomida. Meu pai estava em campanha e não tinha dinheiro para comprar. Por isso que Deus fala assim, né? O reino de Deus é dos pobres, louvado seja Deus, né? Aí minha mãe procurou um farmacêutico que chama Roberto, a Meire conhece, a Rufo, né? O pessoal lá. Aí Roberto falou assim, Dona Verônica, esse medicamento aí não pode não, tá proibido, hein? Tem esse aqui mais baratinho, você leva e ao que o seu Manel chegar, você acerta. Ah, tá bom. Aí levou, eu peguei, não tomei o remédio que causou. Então, quer dizer, Deus já vinha me protegendo. Isso em 62, né, em 61. Em 87 eu bati de frente com um caminhão de moto, como daqui no Lídio, aqui, ó, um pouquinho mais pra frente. Não tive um arranhão. Deus me tirou da moto. A moto ficou destruída. Eu sou policial. O cara tirou de mim assim, como daqui, assim. Você fez isso aqui, ó. Na minha cabeça. O cara tirou na minha cabeça. Não saiu, mascou. Então, quer dizer, louvado é Deus, né? Eu não mereço nada, não. É Deus. Vamos ouvir o Senhor Jesus? Ele que é digno. Ele que é digno de toda a honra. Ele que é digno de toda a glória. Ele que foi crucificado por nós, Ele que deu a vida por nós, por isso nós estamos aqui. Nós agradecemos a Deus pelo dom da vida, pela nossa família, pelos nossos filhos, mesmo não sendo merecedores, né? Nem sermos capacitados. A própria palavra fala, eu não escolho os capacitados, eu os capacito. Jesus, quando estava à margem do Rio Jordão, ele encontrou primeiro 4 pescadores, eram pessoas simples, sem estudo, né? Ele não vai atrás de letrados, não. Ele vai atrás daquelas pessoas que têm o coração aberto para poder aceitá-lo, né? Amém? Amém. Está em aberto aqui. Certo? O almoço vai demorar 40 minutos. Eu já olhei lá, está em aberto aqui para a gente poder dar um momento de partilha agora, tá ok? Está aberta a palavra. Pode ir lá. Pode. Elisa, vem com ela lá. Faz como fosse um casal. Bom, gente, assim, foi pedido para a gente poder falar o que é a experiência do encontro, né? E assim, para mim, graças a Deus, essa experiência está sendo maravilhosa. Né? Eu até anotei alguns textos aqui que chamaram muito a minha atenção. Né? Devíamos nos alegrar e agradecer a Deus, porque Ele nos resgatou e nos deu vida nova. Então é o que Deus está nos oferecendo aqui, né? Uma vida nova, né? Olha que lindo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Então essa palavra é muito forte, né? Jesus, manso e humilde, né? Como que a humildade ela é bonita, né? E às vezes a gente expressa a humildade, a gente acha muito mais bonito você ser o grande, o sobrenatural, né? E não, e Jesus nos coloca, nos ensina a humildade, né? Aqui vem falando também aqui, ó, a semear o bem sem olhar a quem, e ser terra fértil, produzindo os frutos do amor divino. Então Deus nos pede, né, para que nós possamos produzir frutos, e eu tenho certeza que daqui desse encontro vão sair muitos frutos. Deus, né, está sendo plantada várias sementinhas aqui para nós. Né? E Deus fala, eu achei linda essa palavra, a palavra de Isaías, porque é precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. Então, a palavra assim, de muita força, né, para nós, essa palavra de tranquilidade, de conforto. E também me chamou muita atenção a palavra assim que, aqui ó, o verdadeiro pão do céu. Jesus na Eucaristia vai ter um momento aqui também de adoração, né? Então Jesus me fala muito assim, porque se a gente quer ter vida, nós temos que comungar.
né? Então, às vezes, a gente busca a vida em outras coisas, mas a vida é Jesus, né? É isso que me chamou muita atenção. Bom, meus irmãos, eu sei que cada um tem uma história, cada um tem uma passagem da vida, cada um tem o seu momento. Eu gostaria de que a gente fizesse uma reflexão sobre como nós recebemos, como nós tratamos o nosso encontro com Deus, como é o nosso relacionamento com o nosso Deus. A gente sabe, ou quem não sabe vai ficar sabendo, né? Lógico, que Deus está presente em nossas vidas a todo instante. Ele nos ampara, Ele nos protege a todo momento. As mínimas coisas que nos acontecem é a presença de Deus. E a gente nem sempre reconhece isso. Na nossa vida tribulada, a gente sempre está esquecendo de Deus. A gente faz as nossas festas, nós convidamos todos os amigos, vão na nossa casa, compartilham com a gente da nossa alegria. A gente esquece o principal, a gente esquece de convidar o melhor amigo que a gente tem, que é Deus. Então, a gratidão é muito importante. Nós devemos nos dedicar também momentos da nossa vida para Deus. Eu acho que nós dedicamos muito pouco tempo. Ele dedica 20, não 24 horas, porque o tempo de Deus é diferente, então eu quero brincar que Ele dedique 30 horas por dia por nós. E nós costumamos, às vezes, a esperar que uma celebração acabe, a gente está doido para ir embora, a gente está, os afazeres, a vida mundana está sendo muito mais importante para nós do que aquela que Deus preserva para a gente, que é aquela vida que nos traz paz, alegria e felicidade. Então a gratidão tem que existir, nós temos que agradecer a Deus a todo momento, dedicar a Ele, né? Porque Deus, de tanto amor que tem por nós, como o Padre disse, Ele deu o próprio Filho em holocausto por nós. E Jesus, ao demonstrar seu extremo amor, até no sofrimento Ele amou. Amou perdoando. E fez que aqueles 10 mandamentos se transformassem em 2 mandamentos. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama faz tudo. Quando você compartilha, que é a base da nossa religião, que é viver irmanadamente e partilhando o que temos, tudo se torna mais fácil. O mundo hoje ele é triste porque a gente não sabe partilhar, a gente não sabe dar a mão a quem precisa, a gente vive num mundo de egoísmo. Se você tem que carregar 100 quilos, se aparecer mais 10 pessoas para te ajudar, cada um vai carregar 10 quilos, se torna mais suave a carga. Então, quando a gente ajuda, a gente encontra melhores caminhos. Quando você estende a mão, você pode dar certo de que a mão também será estendida para você. Então, é essa a lição. Deus nos fez pessoas inteligentes, pessoas que vão sempre progredir na vida, vão sempre melhorar, porque Ele podia fazer um ser que Ele, com todo o poder que Ele tem, um ser que acatasse tudo o que Ele quer. Mas assim não, Ele nos deu um livre-arbítrio, que Ele quer um ser que pensa, um ser que evolua, né? É essa a proposição dele. Então a gente tem que também agradecer a Deus por tudo isso e tentar. E saber que a felicidade está tão próxima da gente, a gente às vezes não reconhece. Nós procuramos Deus, na maioria das vezes, nos momentos de desespero, quando a nossa mente não está nem apta a fazer uma conexão com Deus. Então, eu sugiro a vocês que à noite, reserve um tempo para Deus, você faça a sua oração e tente se comunicar com Deus, pedindo Ele a mão estendida para amparar e te mostrar o caminho, para te orientar, te abençoar, você e a sua família. Bom dia. Bom dia. Uma parte que me tocou aqui no retiro, hoje, foi da parte do Bom Pastor, que a gente trabalhou.
E na Bíblia eu separei um trecho, assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Você é apenas um assalariado. Ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste rédio. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. E por isso o Pai me ama, porque dou minha vida. E assim eu recebo de novo. E ninguém me tira a vida, mas eu dou por própria vontade. Eu tenho o poder de dá-la, como tenho o poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que recebi do meu Pai. Neste trecho, é muito interessante, porque assim, Deus é o nosso pastor. Não tem outro pastor. Deus pode ter os auxiliares encarregados de nos conduzir aqui na terra. Deus, com todo o seu carinho de Pai, Ele é Ele que sempre nos ajuda, sempre que nos guia, sempre nos livra de todos os perigos, mas sempre com seu amor. Por todas as situações que a gente se encontra, perante as tribulações, perante a alegria, perante a tristeza, em tudo, a gente pode falar que Deus é Pai. Com menor é seu amor. Boa tarde. Eu separei aqui um trecho que me tocou profundamente. É na pessoa de Jesus Cristo que colocamos toda a nossa confiança. Pois foi Ele que nos deu a vida, morrendo na cruz para nos salvar. Um amor tão pleno e verdadeiro merece a pronta resposta humana. Como nós respondemos humanamente a Deus? Por isso que Ele fez por nós. Jesus Cristo viveu numa era de conturbação, que tudo que Ele pregava, tudo que Ele ensinou, era um princípio profundo de amor. Ele procurou Pedro, na mais pura das humildades, e disse para ele, quem estudou a história de Pedro, Pedro era um cara atirado. Se vocês passarem para o Evangelho, vocês vão trombar com Pedro o tempo todo, fazendo certas retóricas em cima de Jesus. E ele olhou para Pedro e falou assim: em cima de ti, eu vou fundar a minha igreja. São coisas, gente, do passado, que muitas das vezes nós simplesmente viemos, saímos de Belo Horizonte e não sabem como é que esse chamado profundo de Deus para conosco. Se escutar um jovem desse vir aqui à frente, eu estou tremendo, eu fico brincando, mas vocês não sabem que muitas das vezes nós somos uma crença que tem que ser profunda perante esses jovens. Através de nós, Ele quer falar muita coisa para muitos que estão na nossa frente e que virão atrás de nós. Parem para pensar que aqui fala o coração de Jesus aberto pela lança, jorra sangue e água, tornando-se fonte perene de vida e salvação. Eles deram para o Padre João aqui uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, que foi muito bem intitulada por ele. Um coração meigo,
que teve a coragem de entrar no meio de todos as mais altas autoridades de Roma e gritar: onde houver o amor e a caridade, aí eu estarei. O Caritas et Amor, Deus e Dies, é uma das frases mais importantes que Jesus Cristo deixou para a gente. Onde houver a caridade e o amor, aí eu estarei. A extensão da expressão de salvação mais profunda que pode existir. A qualificação de sermos cristãos autênticos não é uma simples dádiva, mas é um presságio de um amor mais profundo, que nós temos uma responsabilidade profunda de um para com os outros. Rezar terço simplesmente às quarta-feiras não vai nos dar salvação. Nós temos que fazer o que está aqui no final da página. O que você está sendo hoje para a fé? O que você faz para essa fé protagonizar a outros seus parceiros? O que você vai dizer amanhã para um jovem desse que acredita no bom pastor? Será que você será um bom pastor amanhã para esse jovem? É uma responsabilidade profunda. É uma pergunta que não nos cala nunca. Esse amor profundo de Deus para conosco. Pense vocês da maneira que quiser pensar, mas nós não viemos aqui simplesmente para participar hoje. Mas dá uma resposta futura, que o ano que vem nós estaremos aqui, talvez, com um crescimento muito maior do que estamos agora. É uma responsabilidade que não vai nos passar simplesmente com um presságio de que nós não temos este âmbito simplesmente de rezar terço. Temos muito mais e muito mais pela frente daqui para frente. Nós temos que ser uma pedra viva, onde todos possam ser amparados e todos possam olhar aquele moço, tem alguma coisa junto dele. Eu quero transmitir a vocês uma alegria enorme de estar aqui hoje com vocês. Um sentimento profícuo de onde nós possamos viver cada dia mais, não só com amizade, mas fazer com que esse amor profundo de Deus se estenda aos mais recônditos de todos os seres humanos. Obrigado. Bom dia. Não, já é boa tarde. Tia continuou. É de dia. Qual a minha pretensão, depois de ouvir um garotão daquele aqui se emocionar a falar do Evangelho e depois pegar um papa como esse aqui que acabou de... É muita pretensão da minha parte, mas como eu havia tomado nota de alguns tópicos aqui, eu vou procurar transmitir aquilo que eu tenho dentro do meu coração. Retiro espiritual do Terço dos Homens, Filhos de Maria, Santuário Bom Jesus do Matozinho. Muito prazer, eu não conhecia, agora conheço e já posso sair por aí dizendo que conheço aqui. Por motivos outros que não vou declinar, em 2007, oriundo da Manchester mineira, Juiz de Fora, muito embora não seja juiz forano, sou gaúcho, mas vim de lá para cá. E comecei a frequentar se puder continuar, senão não fica. Comecei a frequentar a igreja de Santa Teresa e Santa Teresinha. Após mais ou menos 2 anos de convívio com os irmãos componentes do Terço dos Homens,
pela primeira vez em minha vida, estou tendo a oportunidade inusitada de participar de um retiro espiritual. 61 anos, a primeira vez. Diz que sempre tem uma primeira vez, né? Para este cristão, tudo é novidade, e queria deixar aqui relatado a minha surpresa, agradecimento e satisfação a todos aqueles que organizaram este evento, a minha grande gratidão. Passei a manhã deste domingo, ouvindo ensinamentos e absorvendo conhecimentos oriundos dos evangelhos apresentados pelos participantes. As palavras do nosso companheiro de terço, se é que posso falar companheiro, me emocionaram sobremaneira. Não é novidade, eu sou chorão mesmo, já quase vou eu aqui de novo. Vamos lá. Ainda estamos na metade do dia e já me encontro pleno e com uma satisfação enorme de poder estar participando deste evento. A todos vocês que conheci ao longo desses 2 anos e pouco, e aqueles com quem dividi os primeiros 5 bancos da igreja de Santa Teresa, de Santa Teresinha, as pessoas que me levaram até o terço, a minha gratidão, o meu muito obrigado, e espero poder estar justificando com minha fala todos aqueles momentos de convívio que fico aguardando a quarta-feira, Lívio sabe disso, para poder estar cada vez mais perto, brincando, conversando, debochando, cobrando horário daqueles que não chegam no horário. Não sou inglês, mas eu gosto muito de horário, principalmente daqueles que de fato cumprem os horários. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde, em primeiro lugar, né, gente? E eu acho que depois de tantas palavras, né, eu que sou um cara meio tímido, não poderia me furtar também de estar aqui na frente. Porque acho que depois do nosso amigo, meu filho Luciana, que é uma grande educadora, né, e aí a gente vê o talento também do pai dessa criança, e eu acho que isso é reflexo exatamente dessa coisa maravilhosa que a gente chama família. Né? E eu venho aqui à frente exatamente por isso. Alguns não se sintam, talvez, cutucados, né? Porque aí eu falo para mim mesmo, porque eu vim para cá para dar um testemunho, que eu acho assim, extremamente importante, que eu estou devendo à minha comunidade há algum tempo. Eu gostaria, em primeiro lugar, né, de citar alguns nomes aqui, né? Ana Mária, né, e seus filhos Miguel e João Vitor, né? Você, Meire, Brian, né, que a gente já conhece muito bem, né? Eu vou deixar a senhora um pouquinho por último, né? A dona Maria Aparecida, esposa da Angelina, que eu não conhecia, né? A Marília, Delveste, Fátima, que a gente conhece tanto da igreja, a vocês que são família, que eu acho que são esteios, né, de nós homens que nos conduzimos para o terço. Né? Quem não trouxe a família não se sinta cutucado, não. Tá? Porque cada um sabe exatamente o que mora no coração e o motivo por que não veio. A você, Clélia, que eu deixei por último, né, que conhece essa pessoa com 52 anos, né, que talvez trocou algumas calças sujas lá no Jardim de Infância, né, Coronel Fulgêncio. Eu tenho em você a minha segunda mãe, posso assim dizer. Né? E ontem eu vivi uma situação assim, bem interessante, que a gente estava falando sobre família e casamento na família.
E uma colega minha colocou a situação de perguntado a um casal mais velho, né, o que eles faziam para que essa relação durasse tanto. Né, o senhor respondeu: só na minha época, quando as coisas quebravam ou estragavam, eu consertava. Então o casamento é assim. Né? Tá aí, Brian, você que é namorado, né, pense um pouquinho nisso no futuro, como você for construir a sua família. Né? Porque eu acho que é exatamente tal exemplo do seu Geraldo aí pra gente, é exatamente isso. Quando as coisas quebram ou estragam no casamento, a gente conserta. Porque nós que somos mais novos, o que a vida faz com a gente? A coisa estraga, a gente joga fora. Esse é o grande pecado. Né? Eu vou só mudar um pouquinho a vertente e pegar a fala do meu amigo Israel, de toda a experiência que ele tem. Né? Então a gente não vai na quarta-feira, não é simplesmente para rezar o terço. Eu já tinha falado isso com o meu dirigente do grupo. A gente precisa de um gesto concreto e de uma ação. E o que me tocou aqui nessa questão com relação foi o que está escrito aqui. Recomenda-se, pois, que membros dos grupos de oração sejam animados a assumir projetos de promoção humana e social, especialmente dos pobres e marginalizados. Foi o que você falou. Nós passamos todo dia por prostitutas e drogados na nossa vida. E a gente, às vezes, não é capaz de sentar do lado dessa pessoa e falar para ela de Deus. Tá? A gente precisa muito estar atento a essa situação. Então eu chamo vocês que são do grupo do terço, né, que se dispuseram a vir cá fazer o retiro, tá? Que a gente, numa ação concreta, num gesto concreto, se dispõe enquanto grupo de oração da Igreja de Santa Teresa a iniciar um trabalho efetivo, porque a gente tem isso latente na nossa comunidade. Não dá mais, gente, para ficar de braços cruzados. E eu acho que nós temos tempo suficiente em nossas vidas para estar dedicando a essas pessoas. Tá? Eu acho que a oração é extremamente importante, a gente não vive sem ela, porque é ela que nos aproxima verdadeiramente de Deus. Tá? Mas a oração sem gestos, ela, no meu entender, ela é meio morta. Tá? Então a gente precisa sair desse ostracismo, dessa condição e nos entregarmos um pouco mais à nossa vida de comunidade. Ok? Obrigado pela atenção.